E agora a gente avança para a questão da China envolvendo também Taiwan. Isso porque nesta semana o candidato à Casa Branca pelos republicanos e ex-presidente Donald Trump afirmou em uma entrevista à Bloomberg, olha só, que a ilha deveria pagar aos Estados Unidos pela defesa, já que isso não dá nada aos americanos. E ele reforçou dizendo, abre aspas, nós não somos diferentes de uma companhia de seguros, Taiwan não nos dá nada. A posição do Trump contrasta com a atual condução do presidente Joe Biden, que tem estreitado laços com a ilha e fornecido ajuda para evitar um aumento da influência da China sobre a ilha de Taiwan. Essa entrevista de Trump ocorreu em junho, mas só foi divulgada agora. Vale lembrar que na semana uma série de eventos marcaram a disputa para a Casa Branca. Entre esses eventos, o atentado sofrido por Donald Trump em um comício na Pensilvânia. Além disso, o Partido dos Republicanos realizou a convenção nacional, onde oficializou Trump como candidato à disputa. No encontro foi definido também J.D. Vance, senador de Ohio, como vice de Trump. Em relação aos democratas, Joe Biden foi diagnosticado com Covid-19 e vai ficar em isolamento. Ele cancelou um discurso que estava marcado para um evento em Las Vegas. A gente vai agora analisar os efeitos das eleições dos Estados Unidos no agro, sobre a perspectiva geopolítica, econômica e também de mudanças que estão no radar. Para isso, a gente vai receber o Christopher Garman. Ele é diretor para as Américas da Eurasia Group. Christopher, seja muito bem-vindo ao Jovem Pan News. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, é uma honra sempre participar do seu programa. Muito obrigada pela companhia e a gente vai começar pelos fatos mais recentes, a exemplo do que Trump falou em relação a Taiwan. E aí a minha pergunta se conecta de duas maneiras. Primeiro, o favoritismo de Trump aumentou depois do atentado? Segundo, há como considerar ele já eleito e por isso a gente olha agora com mais atenção para as falas em relação a Taiwan? Olha, sem dúvida nenhuma, o favoritismo do Trump aumentou ao longo desse último mês. Primeiro, pela assim, incapacidade cognitiva que ficou mais exposto no debate entre o Biden e o Trump, que ocorreu 4 meses atrás. De lá para cá, tem uma pressão enorme dentro do partido para o Biden assim, sair da disputa presidencial e trocar as candidaturas. Nós tivemos uma cobertura intensa na mídia das dificuldades cognitivas dele, então ele tem sofrido uma bateria de noticiário negativo com relação a ele. Houve o atentado contra o Donald Trump, onde ele reagiu de forma surpreendente, punho no ar, gritando luta. E esse atentado reforça a probabilidade do Trump por uma razão talvez mais importante, que é toda a linha de ataque democrata contra o Donald Trump, na campanha estava planejado a fazer um argumento que ele é um risco autoritário e propagador de extremismo político. Então, à medida que ele é vítima de um ato de extremismo político, e os republicanos argumentando que o ataque democrata é que instigou um ambiente que fomenta a violência, fica difícil os democratas atacarem o Trump dessa mesma forma. Então, a maneira com qual os democratas poderiam reduzir a vantagem do Trump está parcialmente minada. Não está dado. Nós temos uma economia que está melhorando, as margens nos estados-chaves que vão ditar o colégio eleitoral são bem estreitas, o Trump só está uma vantagem de 2, 3 pontos nesses principais estados, temos 3,5 meses antes da campanha, ou 4 meses, então é muito tempo pela frente. Então, assim, mas a probabilidade do Biden, os democratas prevalecerem caíram. Nós, na Eurásia, estamos quase 70%, 75% de chance do Trump ganhar essa eleição. 75% de chance do Trump ganhar a eleição e dentro desse contexto de análise política que vocês fazem, a gente precisa então capturar alguns sinais que Trump já está dando, principalmente depois desse evento que, de acordo com o que você coloca, também afeta aí as intenções de votos, pelo menos de alguns eleitores. O contexto é Taiwan. Taiwan importa para o agro brasileiro pelas relações com a China, pelas relações com os Estados Unidos e por todo o xadrez geopolítico. Num cenário em que as suas projeções se confirmam e Trump é eleito presidente da República dos Estados Unidos, qual é o destino da relação entre Estados Unidos e Taiwan e por que isso importa? Então vamos começar com a relação Estados Unidos e China e depois falar de Taiwan. A relação Estados Unidos e China provavelmente vai deteriorar se o Trump for eleito.
ele tem uma das principais estampas e propostas de governo dele é um protecionismo comercial mais elevado que nós temos visto, não só no seu primeiro mandato, mas também no governo Joe Biden. E se a gente escutar os assessores que devem ser influentes em segundo o governo Trump, e aqui eu chamaria a atenção para o ex-secretário de Comércio, ou que lidava com negociações comerciais, Robert Lighthizer, ele está com propostas muito protecionistas e, evidentemente, a proposta amplamente conhecida, que já foi ventilada, de pôr uma tarifa de importação de 60% sobre produtos chineses. Tá? Não sabemos, e é improvável que uma tarifa de importação de todos os produtos chineses seja colocado nesse volume, que seria muito elevado, mas é um sinal relevante de um protecionismo comercial mais agudo de um lado e também uma posição geopolítica e estratégica de segurança nacional mais belicosa com relação à China. Acho que todo o entorno do Trump enxerga a China como uma grande ameaça geopolítica. Isso também é visto nos democratas, mas os instrumentos devem ser mais ousados do lado comercial e também no posicionamento geoestratégico. Isso é muito importante para o Brasil e particularmente o agro brasileiro, porque se de fato os americanos colocam tarifas na China, a China, vamos ver, deve retaliar. E onde é que eles vão retaliar? Tarifa de importação de produtos agro-americanos. E quem é que vai fazer a diferença se há uma retaliação de restrição de importação de produto americano? São produtos brasileiros. Então, o Brasil pode se beneficiar indiretamente. Agora, no segundo ponto sobre Taiwan, de fato, ele colocou na entrevista com a Bloomberg uma possível enorme mudança, que é o Taiwan tem que pagar para o nosso apoio militar, eles roubaram nossos chips. Então, no fundo, o Trump está dizendo que talvez não vai haver a defesa de segurança de Taiwan. Em tese, isso pode ser uma boa notícia do lado para os chineses, porque não vai ter uma reputação americana com uma investida militar, mas talvez o que o Trump está querendo fazer é só ameaçar para ter um compromisso de apoio de financiamento militar maior do Taiwan, para eles não receberem um apoio de graça. Então, acho um pouco cedo para argumentar que o Trump vai abandonar o Taiwan, né? Mas é num contexto de acirramento, tensionamento geopolítico e comercial que provavelmente ocorrerá se o Trump for eleito. Taiwan poderia entrar como uma moeda de troca, dado que Trump é um exímio negociador, para que ele afrouxe o apoio a Taiwan e, com isso, a China teria menos perdas em relação a tarifas com os Estados Unidos? Essa é uma leitura que a gente poderia fazer? Eu acho que a visão dentro do governo Trump é que a China está tirando vantagem da comunidade americana através de empregos e roubo tecnológico e assim por diante, é muito forte e provavelmente Taiwan não entra no hall dessa jogada. O que nós, pelo menos a gente tem apurado, é que a fala do Trump expressa que para ele não enxerga como um objetivo geoestratégico tão importante a defesa de Taiwan. Esse é um ponto importante. Então, no fundo, o que talvez ele queira é que Taiwan pague um preço financeiro de apoio militar para ter um pouco essa cobertura de segurança. Então, ele recebe algo em troca de Taiwan. Então, mas eu não acho que garantia da China com relação a Taiwan vai de fato reduzir o potencial de tarifas americanas sobre a China. O que a China pode fazer é alguma garantia de menos restrição de exportação, alguns tipos de negociação, como foi feito no primeiro mandato. Mas vai ser mais difícil, porque eles vão entrar mais arrojados. Mas você tem um ponto importante, que é o estilo negocial do Trump. É sempre isso, ele ameaça com coisas muito fortes e tenta chegar a um acordo. Então, nós na Eurásia, nós estamos mapeando isso em várias áreas. O risco de ameaçar e não ter um acordo e resultado pior é maior, e também o risco de chegar a um acordo é maior. Então, as duas caudas aumentam, né? Seja na negociação com a Europa, negociação com o México, negociação com a China. A gente vai ter esse padrão, sim, de uma Casa Branca Trump.
Muito bem, e esse ponto que você está colocando em relação à estratégia do Trump, em relação a conflitos internacionais, está inclusive nas plataformas de governo que ele já divulgou, dizendo que ele não pretende entrar em guerras que ele considera desnecessárias. E aí a gente pode ter um exemplo, a questão de Taiwan, que você está aqui ilustrando, e também uma sinalização de como poderá ser o desfecho da guerra entre Rússia e Ucrânia, que hoje é muito suportada pelo Ocidente. A Ucrânia é muito suportada pelo governo Biden. Sem esse suporte financeiro e militar, a gente poderia ter uma vitória da Rússia e, com isso, um novo rearranjo geopolítico. O que você está enxergando em relação à Rússia e Ucrânia? E eu pergunto porque, para a nossa audiência, esse leste europeu é produção de trigo, é produção de milho, que concorrem com produtos do Brasil em muitos casos, fertilizante russo que vem para o Brasil, diesel russo, ou seja, importa demais, Christopher, desculpe. Não, perfeito. Olha, excelente pergunta e bem importante para o setor agro brasileiro. Na nossa visão da Eurásia, acreditamos que o cenário mais provável, com ou sem a eleição do Trump, é que nós vamos ter algum avanço militar minimamente bem sucedido russo, que não chega próximo de uma retomada do país ou a capital Kiev, mas teremos um avanço maior na parte leste do país e, eventualmente, algum tipo de acordo de repartição. Com Trump ganhando, o que pode ocorrer é que podemos ter um aumento do tensionamento, porque vai ser um abandono americano com apoio militar aos ucranianos, um pânico entre os aliados europeus para tentar recompor esse apoio militar americano para a Ucrânia, que não vai ser fácil, não só do lado dos armamentos bélicos, mas também do lado do financiamento, da maneira com a qual a União Europeia e a Europa se organiza para poder ajudar a financiar a Ucrânia. Então, portanto, o desespero do Zelensky de uma possível avanço russo vai ser maior e talvez aí o risco de um conflito um pouco mais exacerbado no curto prazo aumente, porque um Zelensky desesperado pode tomar medidas que tragam um risco de cauda de um conflito que possa incluir a OTAN, tá? Não é o nosso cenário, mesmo com o Trump ganhando. O que deve ocorrer é que, em algum momento, temos algum tipo de acordo lá na frente. O risco de cauda aumenta um pouco com o Trump, mas não muito. Mesmo que acelera esse processo, tá certo? Então, a preocupação nossa geopolítica, acho que permanece mais na China, e não só em Taiwan, mas também no South China Sea. No contexto de relações ruins entre Estados Unidos e China, os conflitos geopolíticos na Ásia tendem a aumentar, mesmo nessa ressalva que nós falamos sobre Taiwan. Então, com Trump estamos menos preocupados de Ucrânia, é um risco de cauda que existe, mas um pouco mais na relação Estados Unidos e China. Só para ver se eu entendi, a sua visão pode ser compreendida em alguma medida para um fim da guerra entre Rússia e Ucrânia? Eu acho que a gente vai ter algum avanço russo maior, e a gente está vendo que o apoio militar na Europa e nos Estados Unidos não é inesgotável, tem algum limite. E dentro da Ucrânia também, Karen, está tendo um apoio maior da opinião pública para negociar com a Rússia. Interessante isso. Então, a capacidade do Zelensky em manter uma guerra por ano após ano também começa a se dissipar. Então, nosso cenário é que, em algum momento de 2025, vai ter algum acordo de repartição e uma diminuição dessa guerra. Talvez não seja um equilíbrio plenamente estável, mas se esgota um pouco esse ciclo. Até chegar lá, pode ter mais tensionamento. Chega ao ponto de interromper exportação agro, produção de fertilizantes. Achamos que não, mas é um risco que a gente está monitorando. Importante. Agora, outro risco que a gente precisa observar, ou oportunidade, vai depender da sua ótica, é como será a relação do governo republicano, um governo mais de direita, com o governo de Lula, um governo mais de esquerda aqui no Brasil. Isso pode impactar em alguma questão comercial, objetivamente? A relação vai ser difícil, sem dúvida nenhuma. Em termos ideológicos, vamos ter dois presidentes em linhas opostas. A natureza do debate na campanha americana, que é o Biden acusando o Trump de ser uma ameaça à democracia e os republicanos acusando o Biden de ser uma ameaça aos direitos de expressão de liberdade individual, é o espelho do debate aqui no Brasil. Então, saindo de uma disputa acirrada, onde os republicanos vão dizer: não, é o Biden que ameaça a democracia, ele faz parte de um clubinho de comunistas socialistas globais
que inclui o Trudeau, e que inclui o Macron e que inclui o Lula. Então, veja que o potencial de uma relação bilateral mais difícil é alta, e também no contexto onde o Brasil está lentamente se aproximando da China. O presidente Xi Jinping vai fazer uma visita de Estado semanas depois da eleição americana. Em novembro, logo aqui depois no da Brasil, reunião do né? G20. Então, eu acho que vai ter difícil. Agora, eu acho que o Brasil pode sofrer em termos comerciais, ser um alvo maior do que deveria, porque o Brasil não tem um superávit comercial com relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos é superavitário e não é um país de entrada de produtos chineses, que é o grande alvo também de uma Casa Branca Trump. O que podemos esperar é que alguns pontos de tensionamento comercial sofrem mais. Tarifa de importação de etanol brasileiro, certamente, talvez virá, que já é um incômodo do governo americano com a tarifa de importação de etanol americano que o governo colocou. Aço talvez possa ser. Então, acho que é mais pontual, mas não tão abrangente em termos de medidas comerciais. Mas etanol, sem dúvida nenhuma, pode ser um alvo de um governo Trump. Interessante. A gente vai aprofundar essas duas questões com você, porque à medida que você cita que o Brasil está lentamente se aproximando da China e que, ideologicamente, a distância entre Trump e Lula pode trazer algum efeito colateral ao comércio, a gente olha aqui para o nosso vizinho Milei, que está recuperando a economia e que tem uma política muito parecida, muito modo de ver entre Trump e Milei semelhante. Significaria uma aliança mais próxima entre Estados Unidos e Argentina, em que o Brasil seria alijado de alguns negócios na área agro, por exemplo, carnes ou grãos, e aí sim a gente teria uma transformação e um efeito colateral para o agro? Talvez isso é um pouco demais, tá? Assim, sem dúvida nenhuma, vamos ter uma relação próxima de um governo Trump com o governo Milei, né? Tem uma consistência ideológica. Eu acho que o grande benefício para a Argentina está mais numa ajuda mais benéfica do Fundo Monetário Nacional, do FMI. A gente está com dificuldades macroeconômicas severas, então o governo Trump pode ajudar nesse sentido, tá? Mas a gente tem que lembrar que a relação bilateral dos Estados Unidos e Brasil tem uma certa textura e consolidação que não vai ser partido ou quebrado de uma forma mais importante. Tem empresas americanas também no setor agro que estão investidas no Brasil. O Brasil é uma grande potência agro. Então, o lado de investimentos americanos tende a ficar em um modo meio cruise control, meio que vai indo e continuando. Nós vimos isso no governo Trump anterior, né? Mas eu acho que essa relação bilateral meio que se mantém. Pode ter algum foco, sim, do lado do setor etanol, no cenário de aço. Não vai ter uma cooperação tão forte no lado ambiental, isso é um tema. Mas eu acredito que a gente olha, por exemplo, investimentos americanos no setor de mineral crítico, lá do agro, permanece, mesmo com uma orientação esfriada na relação bilateral chefe de Estado a chefe de Estado. Muito bem. Uma última pergunta sobre o novo governo Trump, se ele se confirma. A gente tem um vice de Ohio, um vice que já recebeu algumas cartas de associações que representam o meio rural, que o consideram amigo da agricultura. Temos no plano de governo de Trump algumas linhas dizendo que será colocado um freio na agenda verde, na agenda ESG, com excessos de regulações ambientais nos Estados Unidos, e isso pode impactar o agro. Gostaria de saber a sua visão sobre o suporte que o governo Trump vai dar para os norte-americanos produtores rurais que o suportam também, que são seus eleitores e que na última temporada, quando houve a guerra comercial, foram prejudicados por esse deslocamento de demanda dos Estados Unidos para o Brasil. Ele não vai deixar os norte-americanos da área rural desamparados, vai? Não, eu acho que nós vamos ter um governo Trump que vai ter que dar mais amparo para o setor, particularmente se entra numa guerra comercial com a China, onde a China retalia com tarifa de exportação agro-americana. Então, medidas de amparo, não só de subsídios, mas também de um certo protecionismo de produtores americanos. A gente olha para também o setor de carnes ou exportação brasileira, talvez é um setor que possa sofrer em termos relativos. Nós, evidentemente, temos grandes players nesse sentido. Então, acho que esse lado pode sofrer um pouco, porque vai ser um governo que vai ter que dar uma mão, sem dúvida nenhuma, para o setor agro. E não só pelo perfil do apoio
do Partido Republicano, mas também pela possibilidade de uma retaliação chinesa em 2025 ou 2026. Christopher Garman, muito obrigada pela sua presença. Christopher, que é diretor da Eurásia, volte sempre, o espaço está aberto para novas análises suas. Um prazer todo meu. Muito obrigada, até a próxima.